Olá, pessoal do sexto ano, boa tarde, bem-vindos à nossa primeira aula de matemática da semana. Professor novo por aqui, eu sou o professor Márcio Jean, tá certo? Estarei a partir dessa semana trabalhando com vocês nos conteúdos de matemática, substituindo o professor Leonardo, tudo bem? Eu sou professor de matemática e trabalho em duas escolas. Trabalho na escola Nossa Senhora da Paz, nas turmas de sétimo ano, à tarde, e também trabalho na Escola Municipal João Paulo I, nas turmas de sexto, sétimo e nono ano. Então, desde já é um prazer estar aqui frente a frente com os meus alunos do sexto ano, lá da Escola João Paulo I, tá certo? As nossas aulas, elas ocorrerão sempre dia de segunda e terça-feira, tá certo? O professor Márcio Jean estará aqui com vocês todas as segundas e terça-feira. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir também para o conhecimento da matemática. E eu já vou chamar vocês, para o desafio da semana. Sempre teremos desafios semanais que ocorrerão para que você possa estar participando ativamente das nossas aulas aqui na TV. É isso mesmo, você terá a oportunidade de participar das nossas aulas aqui na TV. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aqui o quadro cheio para você visualizar qual é o desafio dessa semana. Olha só, aqui diz o seguinte: utilize 3 números da sequência a seguir e complete a soma abaixo. Se você observar, tem os números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Você precisa escolher 3 desses números para fazer com que a soma dê igual a 30, tá certo? E se você quiser repetir algum número, não tem problema. Pode repetir, tudo bem? E aqui embaixo você tem o nosso contato do WhatsApp para você estar enviando a sua resposta. Você vai anotar isso aí no seu caderno, você vai tentar resolver e quando você encontrar a resposta, tá aí o meu telefone, 9525-9502. Muito fácil de decorar esse número, que é o do meu WhatsApp. Mais uma vez, 9525-9502. Então você tem esses 2 dias para estar tentando responder. Hoje, segunda-feira, até amanhã, terça-feira à noite, você pode estar enviando a resposta para a gente. E os alunos que encontrarem a resposta correta, quando for na outra semana, a gente vai estar divulgando aqui na TV o seu nome e a sua escola, tá bom? Então, quando você entrar em contato comigo, você diga o seu nome, diz a sua turma, diz a sua escola e envia a sua resposta para ver se você acertou. Esse é o nosso desafio dessa semana, tá certo? No final da aula de hoje, a gente repete ele mais uma vez para você ter tempo de copiar direitinho, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar com a questão da divisibilidade. A gente vai trabalhar hoje e amanhã com os critérios de divisibilidade, tá certo? Eu vou passar um vídeo para vocês e na sequência a gente volta com os exercícios. O ideal é que você pegue esse exercício, já anote antecipadamente para quando chegar na hora da aula, você apenas acompanhe a correção, tá certo? A gente disponibiliza esse PDF com essa atividade daqui da TV, a gente disponibiliza para o professor do sexto ano de todas as escolas de Teresina. Então, se você que acompanha a aula da TV, a atividade que você quiser fazer, seja a atividade da TV, peça para o seu professor, passe para a gente a mesma atividade que passa na TV, que é para poder a gente ganhar tempo, tá certo? Então, você se acostume com esse ritmo. Você recebe o exercício antecipadamente, pela manhã ou pela tarde cedo, copia e fica aguardando o momento da aula agora para você corrigir junto com a gente, tá bom? Hoje vamos trabalhar com a divisibilidade os critérios de divisibilidade de 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Acompanhe o vídeo. Ok, pessoal, hoje nós iremos trabalhar com alguns critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? São regras que permitem verificar se o número é divisível de um outro número. Antes, quando a gente aprendeu os divisores, a gente fazia testes e ia testando na mão mesmo a divisão. Agora, a gente vai ver algumas regrinhas que vai nos ajudar a identificar se o número é divisor ou não de outro, né? Então, vamos lá. O primeiro deles é divisibilidade por 2. Se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, dizemos que ele é divisível por 2. Então, ou seja, todo número par é divisível por 2. Isso vai nos ajudar bastante. Vamos olhar esses números aqui, olha só. Olha as terminações. Esse aqui termina em 6, esse em 4. Até agora são divisíveis por 2.
Opa, esse aqui termina em 7. Então, ele não é divisível por 2. Ele não dá. E esse aqui, ó, termina em 8. Então, beleza. Então, é bem simples. A do 2 é uma das mais simples. Se for par, já sabe que é divisível por 2. Olha só a divisibilidade por 3. Presta atenção. Se somarmos os algarismos de um número e obtivermos um número divisível por 3, dizemos que o número é divisível por 3. Opa, não entendi nada. Vamos por partes então. Olha só, o que eu vou ter que ver aqui? Se somarmos os algarismos, então a gente tem que somar os algarismos e o resultado tem que ser múltiplo de 3. Se ele for múltiplo de 3, eu vou conseguir dividir o número principal, né, o primeiro, por 3 também. Olha só, 1 mais 2 mais 9. Se eu somar os algarismos são os números separados, né, de cada número, né? Em vez de eu falar 129, eu somo 1 mais 2 mais 9, que vai dar 12. Então, se 12 é divisível por 3, que no caso é, né? Então é porque o 129 também é divisível por 3. Deu para entender? Pega os algarismos de cada número e soma. Se o resultado for um número divisível por 3, é porque o número também é. Tá certo? Então, olha só, 456. Eu somo 4 mais 5 mais 6. Que no caso vai dar quanto? Vai dar 15. Então, se 15 é divisível por 3, que no caso é, né? É porque 456 também é divisível por 3. Olha só aqui, ó, 57.422. Como é que eu faço para saber se ele é divisível por 3? Basta eu somar todos os 5 dígitos, algarismo, né? Aí, olha só, 5 mais 7. Se eu somar tudo aqui, ó, vai dar 20. 20 é divisível por 3? Não, né? 3 não faz parte da tabuada do 3. Então, se 20 não é divisível, então 57.422 também não é divisível por 3. Deu para entender como é que funciona a divisibilidade por 3? É assim, tá certo? Então, aqui no caso, o único que não deu foi o último. Isso aqui facilita bastante a nossa vida quando a gente for fazer a fatoração, né, o conteúdo mais para frente, e também para definir de cara logo se o número, não importa se ele é pequeno ou grande, se ele é ou não divisível por 3. Basta somar os algarismos para saber se é ou não, tá certo? Olha só, já deu para perceber que essa é a regra da divisibilidade por 3. Agora vamos para a divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos do número forem divisíveis por 4 também. Então a gente pega o número, né? Tem outras regras que dizem se ele for também terminado em 00. Vale também. Mas aqui a gente vai focar na questão de olhar para os dois últimos, né? Os dois últimos algarismos. Em vez de eu falar 232, eu vou focar só no 32, só nos dois últimos, tá? Para mim saber se 232 é divisível por 4, basta eu olhar o 32. E o 32 está na tabuada do 4. 848. 48 é divisível por 4? Eu não sei de cor, né? Eu posso ir lá no rascunho e verificar e perceber que sim, 48 é divisível por 4, que até vai dar 12. Então, é porque 848 também é. 6.730. Para mim saber se é divisível por 4, basta olhar os dois últimos, o 30. O 30 é divisível por 4? Não, né? Porque o que vem antes é o 28 e depois o 32. Então, esse número 6.730 também não é divisível por 4. Ele não é. E por fim, 49.312 termina em 12. E 12 a gente sabe que é divisível por 4. Logo, o 49.312 também é divisível por 4, tá certo? Então são várias regras que a gente vai aprender, tá certo? Para ser divisível por 4, basta olhar se termina em 00 ou se os dois últimos é divisível por 4, tá bom? Olha só a divisibilidade por 5. É a mais fácil de todas, pelo amor de Deus. Basta que o número termine em 0 ou 5, dizemos que o número é divisível por 5, tá certo? Moleza demais, muito, muito fácil, tá certo? Então vamos pensar na 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Se ele terminar em 0 ou em 5, então já é a regra para que seja divisível por 5, tá certo? Então vamos ver aqui os exemplos. Olha só, 5, 0, 6, 5. Opa, esse aqui, ó, não, já tô vendo de cara que ele não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 0 e nem em 5. Para ser divisível por 5, basta que termine em 0 ou 5. Então aqui
é a regra. Já a divisibilidade por 6, olha só, ela é mais compridinha, né? Mas é bem fácil também. Se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, dizemos que ele também é divisível por 6. Deu para entender? Então, ele tem que se adequar à regra do 2, que basta ser par, e também à regra do 3, que é somando os algarismos ao mesmo tempo. Então tem que fazer essa análise, tá bom? Primeiro vamos fazer a regra do 2, que aí a gente já descarta algum número, né? Lembrando ali, ó, por 2, a regra, basta que o número seja par, terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Olha só que aqui eu já descartei, ó, o 183. Ele não é divisível por 2, né? Porque ele não é par, tá certo? Então esse aqui a gente já descarta. Já não vamos calcular se ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele não é par, já não cumpre a regra do 2. Vamos então agora para os outros 3 para saber se ele também cumpre a regra do 3. Porque já sabe que cumpre a regra do 2, né? Sendo par, o 246, o 174 e 444.712. Somando, olha só, para a regra do 3. 2 mais 4 mais 6 vai dar o quanto? Olha só. O 2 com 4 com 6 vai dar quanto? 2 com 4 dá 6. 6 mais 6 dá 12. E 12 é divisível por 3. Então, o 246 também é, tá certo? Já o 174, 1 mais 7 mais 4, 1 mais 7, 8, 8 mais 4, também dá 12, na verdade, também vai dar 12. Olha só, colocar aqui o 12. Então, o 12 a gente já sabe que ele é divisível por 3. Logo, o 174 também é, tá certo? Por fim, nós temos o 4.712. Vamos somar os algarismos. 4 mais 7 dá 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 2, 14. Opa, 14 não está na tabuada do 3, né? Não é divisível por 3, tá certo? Logo, o 4.712 também não é. Então, ó, vamos concluir que o 246 é divisível por 6, porque seguiu a regra do 2 e do 3, e o 174 também é divisível por 2 e por 3, logo, também é divisível por 6, por ter atendido aos dois critérios. Tudo bem, pessoal? Então, é assim, se aparecer algum deles que não fechou, não fechou por 2 ou não fechou por 3, a gente já descarta ele, tá certo? Certo? Então, essas foram as regras da divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5 e pelo 6, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver outras regras de outros números. Tudo bem? Então vamos estudando bastante, tomem nota, façam um resumo bem bacana para não esquecer dessas regras aqui, que a gente deve estar utilizando ela na ponta da língua. Obrigado aqui. Vamos para o exercício agora. Muito bem, deu para perceber como é fácil utilizar esses critérios de divisibilidade? Para você que acha a conta de divisão a coisa mais horrível do mundo, se você utilizar esses critérios, você vai perceber que você terá uma facilidade muito maior para resolver questões que envolvam a divisão, tá certo? Então vamos agora para a parte dos exercícios, tá certo? Para ver se vocês aprenderam direitinho esses critérios que a gente acabou de colocar. Estou colocando aqui mais uma vez o desafio dessa semana, porque teve alguns alunos que disseram que não tiveram tempo de anotar os números para saber. Então vou dar aí para vocês 30 segundinhos para você anotar quais são os números que vocês podem estar tentando resolver o desafio. Acompanhe, por favor. Desde já mandar um abraço muito especial para os meus alunos do 6º ano da Escola Municipal João Paulo I, que nesse momento estão todos assistindo a nossa aula. Pronto, vocês já anotaram os números, já sabem quantos números tem que anotar, já anotou o número do meu WhatsApp e vocês têm até amanhã para estar enviando a resposta para a gente, tudo bem? Vamos então para o nosso exercício de hoje. São 5 questões, tudo muito rápido, tudo muito fácil, e você aí com seu caderno, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, vai estar acompanhando conosco nesse momento. Bora lá, primeira questão. Sobre os critérios de divisibilidade, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, tá certo? Aí nós temos na letra A divisibilidade por 2, na letra B por 3, C por 4, D por 5 e E por 6. Vamos ver qual dos conceitos da segunda coluna tem a ver com esses critérios aí de divisibilidade, tá certo?
A primeira diz assim, ó. Aqui na primeira, deixa eu ver se eu consigo notar bem aqui para vocês. Momento. Pronto, aqui na primeira diz assim, ó. Esse número, para dividir por ele, o número tem que terminar em 00 ou os dois últimos algarismos é divisível por este número. Quem lembra qual é o número que segue essa regra de divisibilidade? Tem que terminar em 00 ou então os dois últimos tem que resultar no número que é divisível por esse número. Qual seria a divisibilidade por? Parabéns para você que disse a divisibilidade por 4, que é o que está na nossa letra C, tá certo? Vamos aqui para o nosso segundo critério. Quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, qual é o número que a sua regra de divisibilidade é quando o número é divisível tanto pelo 2 quanto pelo 3? É a nossa divisibilidade por 6. Muito bem, que está na nossa letra E, divisibilidade por 6. Parabéns se você acertou. Tem um número que para dividir ele, para dar certo, para servir como critério, diz que a soma de seus algarismos forma um número que é divisível por esse número, tá certo? Qual dessas aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6, basta a gente somar os algarismos e se o resultado gerar o número que é divisível por ele, o outro número, o primeiro, também será divisível. Qual número utiliza essa estratégia? Muito bem, é o número 3, que está na nossa letra B. Está na nossa letra B. O mais fácil de todo, para dividir por ele, basta que o número seja par. Basta que o número seja par. Nós estamos falando de qual número? Da divisibilidade por 2, que está na nossa letra A. Olha, eu vou chamar aqui, dar uma observação aqui para vocês. Tem muito aluno, tem muitos deles que acham que pelo fato de que para que o número seja divisível por 2, basta que ele seja par, então para ser divisível por 3, basta que ele seja ímpar. Isso não é verdade. Isso aqui são a sua mente, os seus neurônios que tentam te confundir para achar que para ser divisível por 2, basta que seja par, logo para ser divisível por 3, basta que seja ímpar. Não é bem assim, tá certo? Por último, ó, se nós já colocamos aqui o A, o B, o C e o E, está faltando qual? O D, divisibilidade por 5. Vamos ver se confere aqui a sua regra. É preciso que o número termine em 0 ou em 5. É verdade. Para que o número seja divisível por 5, basta que ele termine em 0 ou em 5. Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos agora para a nossa segunda questão de hoje. Olha só, marque os números que são divisíveis por 2. Aqui apareceu uma porrada de números, da letra A até a letra H. Você, meu Deus do céu, como é que eu vou dividir cada um desses números aqui para saber se ele é divisível ou não por 2? Qual é a regra? Qual é o segredo? Qual é o critério? Para que o número seja divisível por 2, basta que ele seja par, basta que ele seja par. E quais são os números pares? São aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá certo? Sendo assim, vamos então olhar cada um dos números que estão aqui e basta a gente olhar para o último algarismo. Se o último algarismo for o número par, é porque o número todinho também é um número par, tá certo? Letra A, número 2 é par? É, logo é divisível por 2. Letra B, 39, termina em 9, 9 não é par, portanto ele não é divisível por 2. Na letra C, 1025, termina em 5, é ímpar, não dá certo também. Letra D, ó, 2436, termina em 6, logo é um número par, e, portanto é divisível por 2. Na sequência temos a letra E, termina com 0, esse número aqui 20.000, ele com certeza é um número par e também é divisível por 2. Na letra F termina em 5, não é par. Na letra G termina em 6, 12.856. É divisível por 2? É. Por que, professor Márcio? Porque é um número par. E na letra H nós temos o número 70.004. É um número par? É, porque termina em 4. Logo, esse número também é divisível por 2. Então, estão aí quais são os números que são divisíveis pelo nosso querido número 2. Letra A, letra D, letra E, letra G e também a nossa letra H, tá certo? Muito bem, você já anotou aí com certeza. Vamos então agora para a nossa terceira questão de hoje.
Olha só, marque os números que são divisíveis tanto por 2 quanto por 5 ao mesmo tempo. Aí você vai ter que raciocinar um pouco, não é verdade? Para ser divisível por 2, tem que ser par. E para ser divisível por 2, tem que terminar ou em 0 ou em 5. Eu pergunto para vocês, o 0 e o 5, qual desses aqui são pares? O 5 é par? Não, então o número que terminar em 5 não serve para valer para a regra do 2 e do 5 ao mesmo tempo. Já o 0 sim, o 0 serve tanto para a regra do 5, como o 0, que é um número par, também serve para a regra do número 2. Então, para a gente resolver essa questão aqui, basta a gente procurar os números que terminar em 0, porque ele vai ser tanto par, como também vai estar dentro do critério da divisibilidade por 5, que pode ser 0 ou 5. Mas como o 5 não é par, então a gente vai ficar com 0. Vamos então aqui procurar todos os números que terminam com 0. Fácil demais. Aqui já estou vendo a letra A, o número 20, depois vamos para a letra D, o número 40. Na sequência nós vamos para qual letra? Letra F, 60. Depois nós vamos para a letra H, que também termina em 0. Na sequência, vamos para qual letra também? Outro número que é divisível tanto por 2 quanto por 5. A letra J termina em 0 também, o número 200. E por último, a gente também marcará a alternativa de a letra L, o número 120. Então, todos esses números aí são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 5, já que basta que termine em 0. Se terminar em 0, é par, serve para o 2 e também serve para o 5, tá bom? Anote aí a resposta, por favor. Muito bem, fácil demais. Vamos então para a nossa terceira questão de hoje. Olha só, a terceira questão diz assim: escreva todos os divisores do 24, do 27, do 30 e do 40, tá certo? E aí você vai tentar utilizar a estratégia dos critérios de divisibilidade, tá certo? O 24 é divisível por 1? É, porque todo número dá para dividir por 1, tá certo? O 24 é divisível por 2? É, porque é par. O 24 é divisível por 3? Bora ver, basta somar os algarismos, né? 2 e 4. 2 mais 4 é 6. 6 é divisível por 3, logo 24 também é. 24 é divisível por 4? É, porque está na tabuada, né? 4 vezes 6 é 24. Ora, se 4 vezes 6 é 24, 3 que é divisível por... é o número que divide o 24. 3 vezes quanto que dá 24? 3 vezes 8, logo o 24 também dá para dividir por 8. Depois vem o número 2, né? Já que ele é um número par. 2 vezes quanto que dá 24? 2 vezes o 12, então o 12 também é um divisor de 24. E por último, o próprio número 24 sempre é divisível por ele mesmo, tá certo? Então essa é a sequência dos divisores do 24. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Na sequência da letra B, utilizando essa mesma estratégia, vamos descobrir quem são os divisores do 27. Olha só, ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, porque 2 mais 7 é 9, logo 27 e 9 dá para dividir por 3, então 27 também dá. Dá para dividir por 9, porque 3 vezes 9 é 27, e 1 vezes o próprio 27 é 27. Então, esses são os 4 divisores do 27. Na sequência, o 30. O 30 é divisível por quais números? É divisível pelo 1, é divisível pelo 2, porque é um número par, é divisível pelo 3, porque 3 mais 0 é 3, aliás, e 3 é divisível por 3. É divisível por 5, porque termina em 0, o 30. É divisível por 6, por quê? Porque é divisível tanto pelo 2 quanto pelo 3. Logo, pelo 6 também é. É divisível por 10? Qual é a regra da divisibilidade por 10? Alguém sabe me dizer? Na próxima aula a gente vai explicar. Mas seguindo aqui a estratégia, se 5 vezes 6 é 30, 3 vezes 10 é 30, 2 vezes 15. É por isso que aqui está aparecendo o 10, o 15 e o 30. 5 vezes 6 é 30, 3 vezes 10 é 30, 2 vezes 15 é 30 e, por último, o 1 vezes o próprio 30 é 30. Então, esses são os divisores do 30. Na sequência, temos também aqui os divisores do 40. Dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 5, por 8, por 10, por 20 e pelo próprio 40. Anote aí o resultado, por favor.
Nesse exercício, a gente está colocando na forma tradicional os divisores de um número, mas olhando pelos critérios de divisibilidade que nós aprendemos hoje, tá certo? Que foi a divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5 e pelo 6. Vamos então agora para a nossa penúltima questão de hoje. Viu como é tudo muito rápido? Vamos para a nossa penúltima questão de hoje. Descubra o número que... Vixe, aqui ele quer que você decifra esse enigma. Esse número, vou colocar bem aqui, esse número, aqui é o outro, tem dois algarismos iguais, é divisível por 3, não é divisível por 5, é divisível por 4 e está entre os números 900 e 999. É o número que está entre 900 e 999. Logo, ele tem quantos dígitos, ele tem quantos algarismos? De cara já dá para perceber que ele tem 3 algarismos, já que se está entre 900 e 999, então é porque ele possui 3 algarismos. Outra coisa, se ele está entre 900 e 999, então é porque ele começa com qual algarismo? Com certeza ele começa com o algarismo 9, tá certo? E aí agora você vai para as outras pistas, tá certo? Ele não é divisível por 5, logo aqui no final não pode ter nem 0 e nem 5. Ele é divisível por 3, ou seja, quando eu somar os 3, tem que resultar no número divisível por 3, e ele é divisível por 4, ou seja, os dois últimos tem que gerar um número que seja divisível por 4. E aqui no começo ele diz que tem que ter 2 algarismos iguais. 2 algarismos iguais. Você poderia testar os 2 iguais aqui, ou você poderia pegar esse 9 e dizer que bem que poderia ser outro 9, para poder dizer que os dois são iguais, ó, os dois são iguais. Então vamos aqui por essa estratégia logo, tá certo? Isso aqui tem um 9, qual número serve aqui para ser divisível por 3? 9 mais 9, 18, 18 mais quanto? Que vai dar um número divisível por 3, 18 mais, depois do 18, na tabuada vem o 24, então é 18 mais 6, é 18 com 6, tá certo? Então ficou 996, tá certo? Então essa é o nosso número que a gente estava procurando. Anote aí, 996. Não deu tempo da gente resolver a quarta questão, mas vai estar no PDF de vocês. E a gente já vai pular nesse momento exatamente para nosso desafio. Está aí mais uma vez, para você que ainda não anotou o desafio dessa semana. Some 3 números, de forma que dê 30. Pode ser qualquer número? Não, só pode ser esses que estão aqui na sequência. O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19. Quando você encontrar a resposta daqui para amanhã, quarta-feira, você entra em contato comigo, está aqui o telefone, 9525-9502 e manda a sua resposta para a gente e participe das nossas aulas. Tudo bem? Quero falar para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês nessa primeira aula inaugural aqui, começando com vocês os conteúdos de matemática. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.